Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui para mais um devocional na presença do Senhor. E o nosso devocional de hoje, o tema dele é a sabedoria do céu. Então, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse devocional para que outras pessoas aí possam ser também abençoadas em nome de Jesus. E o texto base se encontra no livro de Tiago, capítulo 3, o versículo 13 ao 18. E ele diz assim: a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras e mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. E a exposição no texto ela começa assim. Nesse trecho da carta de Tiago, o autor traz à realidade dois tipos de sabedoria, a terrena e a celestial. Sabedoria nada mais é que o uso correto do conhecimento. Por isso não tem valor algum para a nossa fé você saber de Gênesis e Apocalipse. Mas não viver de maneira prática absoluta, absolutamente nada. Mas não viver de maneira prática absolutamente nada. Então, não adianta nada você saber de Gênesis e Apocalipse e você não viver pelo menos 10% do que a Bíblia está te falando. Na verdade, uma sabedoria aqui é entre aspas, pois é uma falsa sabedoria. As duas produzem resultados e consequências mediante o seu uso. Uma produz resultados bons e a outra resultados ruins. E aqui eu fui colocando algumas coisas e olha só. A sabedoria do céu, quando não buscada corretamente, ela é vivida. Olha só. A sabedoria do céu, quando buscada corretamente, tá? Ela é vivida e ela vai gerar vida. Mas quando buscamos uma sabedoria terrena, ela também vai produzir seus frutos, porém, são frutos de morte. Não são frutos que vão gerar vida, não são frutos que vai ter amabilidade, vai ter o cuidado, o zelo. Não vai ter essas coisas. Não vai ter paz. A sabedoria que não é do céu, a sabedoria que ela é terrena, ela é uma falsa paz. Ela é uma falsa sabedoria. É como se você soubesse que tem um buraco à frente e você induz alguém, pode ir por ali. Ter um buraco ali pequeno, mas você pode ir por ali. Essa pessoa ela vai cair porque não era um buraco pequeno. Era um precipício. E a pessoa que não tem sabedoria, ela vai ouvir quem não tem. E a Bíblia vai nos dizer que como um cego pode guiar a outro cego. A sabedoria terrena é isso. É dois cegos se guiando. Mas quando uma pessoa ela tem visão, quando uma pessoa ela tem a sabedoria do reino, a sabedoria celestial, a sabedoria nas coisas eternas, quando os seus pensamentos estão nas coisas eternas, essa pessoa ela vai ter sabedoria e essa sabedoria vai trazer paz. Então você pode pedir um aconselhamento, um conselho para essa pessoa, você vai sentir paz. Você vai sair aliviado de uma conversa, diferente de uma pessoa que não tem sabedoria e te induz com que você faça milhões de coisas e você sai pior do que você chegou. E aí a discussão, ela vai dizer bem assim, ó. Precisamos refletir qual é a sabedoria que temos usado. E aqui, né, quem tem GC, quem participa de um GC, grupo de conexão ou célula, ele fala assim, ó, olhe para as suas atitudes e reflita junto com o seu grupo. Ou, não vou dizer um culto no lar, mas uma reunião entre amigos, que vocês estão aí meditando sobre a palavra. Como eu falei, um GC, um grupo de conexão.
No ministério onde eu faço parte, nós não temos isso, tá? Mas são cultos nos lares, né? Tem um papo jovem ali com as meninas, tem com os meninos. Então é um pouquinho assim diferente. Mas se você tem aí, se você se reúne com os seus amigos para meditar com a palavra, medite sobre isso. Nós precisamos refletir qual é a sabedoria que nós temos usado. Qual é a sabedoria que você está usando? E aqui eu deixo aqui uma pergunta. A sabedoria que você tem usado, ela tem gerado o que em você? A sabedoria que você tem usado. A sabedoria que você tem usado, ela tem gerado inveja, raiva, ódio? A sabedoria que você tem usado tem gerado amargura, espírito de competição? Isso é a pior coisa que se existe dentro de ministérios, infelizmente. Pessoas que não são tratadas, pessoas que eu digo que não têm sabedoria, elas vão ter que viver em espírito de competição para competir quem é melhor. Eu canto melhor, eu prego melhor, olha a minha roupa, olha o meu carro, olha a minha casa, olha a minha condição. E muitas das vezes essa pessoa não vai precisar falar, mas você vê nela um espírito de competição na vida dela. Pela maneira dela de se falar, de se comportar, a sua postura é uma postura de uma pessoa que compete a todo momento. Se Deus te exaltar um pouquinho, você está arrumando uma grande briga com essa pessoa. E talvez você conheça pessoas assim desse nível. Olha só, ou a sua sabedoria que você tem usado e tem gerado é a sabedoria que tem gerado paz, longanimidade, alegria, caridade. Caridade, em algumas outras traduções, elas vão estar como amor, né? Ou se não tiver como amor, vai estar como caridade. O estender das mãos. Você tem estendido as mãos? Você ter sabedoria não é só você, eu vou até falar aqui depois, não é você ter eloquência para falar, para conduzir uma massa para aquilo que você está falando, motivar uma multidão. Não, não é isso. A sabedoria não é a eloquência de você pregar, de você evangelizar. Mas a sabedoria, você tem sabedoria para saber ajudar, você tem sabedoria para saber ouvir, mas você também tem sabedoria para se levantar de mesas do qual o Espírito Santo já saiu dali? Você tem sabedoria para dizer não? Você tem sabedoria para se posicionar em conversas? Você tem sabedoria para não responder muitas vezes? Você tem sabedoria? A sua sabedoria que você diz ter, ela tem gerado vida ou morte? E muito mais. A sua sabedoria, o que ela está refletindo nas pessoas? As pessoas percebem. O objetivo, ele diz assim, o intuito de Tiago em nós, em nos apresentar essas duas sabedorias, é para que possamos viver a sabedoria que vem do céu. Esta é a vontade do Senhor para a nossa vida. E olha só, nós só vamos obter sabedoria do céu quando nossos olhos, pensamentos, estiver nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 2 vai dizer assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Você quer ter sabedoria, você precisa estar com seus pensamentos, seu coração nas coisas do alto. Você quer ser uma pessoa sábia, uma pessoa que realmente as pessoas olham para você e falam assim, nossa, aquela menina, aquele homem, aquela mulher, é uma pessoa sábia. Ela tem uma sabedoria do céu, ela tem uma sabedoria do Senhor, ela tem uma sabedoria que vem de Deus. Se você quer ser considerado assim, vai para o seu secreto, feche a sua porta, vai buscar em Deus, em ser essa pessoa sábia, com as suas atitudes, com a sua postura, com o seu posicionamento, sendo uma pessoa íntegra, um homem íntegro, de caráter, leal nas suas palavras, porque falar todo mundo fala. Mas será que as suas palavras condiz com a sua postura, condiz com o seu comportamento, condiz com as suas atitudes? Porque se não condiz, não é sabedoria, é hipocrisia. É uma sabedoria da terra. Você fala uma coisa e você não assume, você não honra aquilo que você está falando. O contexto diz assim, a sabedoria do céu não está nas palavras, e sim em uma prática correta, em atitudes humildes e não invejosa e egoísta. A sabedoria do céu é pura, pois não tem mancha alguma. É pacífica, pois quer ser solução
e não problema. Amável, pois esse é o DNA do céu. É compreensiva, pois está não para condenar as pessoas, e sim para ajudá-las. É cheia de misericórdia, pois vem do entendimento de quem sabe que recebeu a misericórdia de Deus e deve estender misericórdia ao próximo. É imparcial e não partidarista. É sincera e não falsa. Alguém com sabedoria do céu é um resolvedor de problemas, sempre aberto ao diálogo amoroso e gentil. Muitas pessoas são eloquentes em suas palavras de sabedoria, são eloquentes em suas palavras de sabedoria, porém cheias de demônios em suas atitudes. É pesado isso, mas é verdade. Quem tem sabedoria do céu sempre terá, além das palavras, terá atitudes para te ajudar. Ainda que seja com um abraço, ainda que seja com um estender de mãos, ainda que seja somente para te ouvir, ou sei lá, financeiramente, de alguma maneira, essa pessoa não terá apenas palavras. Jesus, ele estava com uma multidão e olha a sabedoria do Senhor que vinha do Pai para o seu filho. Ele sabia que não poderia despedir aquela multidão somente com palavras. Ele supre a necessidade. Ele supriu, foi uma pessoa sábia, porque ele sabia que se ele só declarasse as palavras, aquelas pessoas iam sair dali indignadas e o evangelho, tudo aquilo que o Senhor estava pregando sobre o Pai, em outras palavras, é como se fosse pelo ralo abaixo. Então, Jesus não apenas deixou em suas palavras, ele não somente falou que ele era o pão, mas ele se deu à multidão. Ele se deu à multidão, ele se preocupou, ele agiu com compaixão, ele sabia que aquele povo tinha vindo de muito longe. Então ele sabia que ele não poderia deixar despedir aquela multidão sem agora alimentar o corpo físico. Sábio. Você quer fazer um evangelismo, você quer fazer a obra, primeiro supra uma necessidade, porque você suprindo, essa pessoa ela vai te ouvir. E pode ter certeza disso, essa pessoa ela vai te ouvir. Supra a primeira necessidade dessa pessoa. Supra a necessidade. Eu fiz um evangelismo com os moradores de rua e se nós ali tivéssemos chegado já falando de Jesus, a primeira coisa que talvez nós ouviríamos é que Jesus que é esse, que se importa com que vocês só falem dele e não se importa com a nossa necessidade, com o nosso estado de não suprir até mesmo uma fome agora. Eu sei que amanhã, enfim, não terá, mas um momento agora. E a primeira coisa que nós chegamos lá, e só tô falando, tá? Ninguém falou isso. Mas é o que muitas das vezes acontece. Muitas pessoas vão despreparadas no terreno e querem somente levar o espiritual. E aí muitas vezes acabam ouvindo isso e acabam até mesmo manchando o evangelho. Então, se você quer fazer algo para o reino, supra primeiro uma necessidade e depois você fale. Depois você ore por essa pessoa. Depois você abençoa essa pessoa. E a conclusão ela vai dizer assim: uma sabedoria gera confusão em toda espécie de males e é demoníaca. A outra gera paz e é celestial. Mediante esse cenário, em contraste, Tiago nos convida a viver a sabedoria do céu. Se por um lado a sabedoria da terra gera brigas, contendas e soberba, a sabedoria do céu provoca restauração, diálogo e paz. E olha só, a sabedoria terrena, ela é demoníaca. E ela está matando a muitos, inclusive dentro das igrejas. Infelizmente, é triste eu dizer isso, mas muitas pessoas que se dizem ser sábias estão matando muitos dentro da igreja com a sua suposta sabedoria. Você vê quando a cultura da igreja está contaminada, porque muitos têm adquirido princípios da terra, princípios mundanos, a sabedoria mundana, a sabedoria da terra, a sabedoria que esse mundo apresenta e levando esses princípios e essa sabedoria no meio do evangelho, contaminando o evangelho e querendo usar dessa sabedoria para ganhar likes, para ganhar tantas coisas. Então, cuidado. Por isso que nós vivemos um tempo do qual nós devemos buscar discernimento para que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos discernir o que é dele e o que não é. E o que não for dele, que o Senhor já arranque logo para que você não fique enganado, pois a Bíblia nos diz que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam a presença de Deus, não ficarão enganados e nem confundidos.
Para isso tem que existir uma busca. E ser sábio e ter sabedoria é saber discernir aquilo que é bom para você e aquilo que não é. E a aplicação do estudo do texto vai dizer assim: viva a sabedoria do céu, abandone todos os requisitos de sabedoria terrena. Ame a paz e não a confusão. Seja um pacificador, um perdoador. E como é difícil perdoar, né? Mas quando você libera o perdão, você está liberando alguém na sua vida para que você possa viver. Para que você possa viver em paz. E toda pessoa que perdoa é uma pessoa que pode ser se considerada aí sábia. Agora, uma pessoa que não perdoa, ela é uma pessoa arrogante. E se nós queremos ter o perdão de Deus, nós precisamos também perdoar. Independente do que a pessoa fez para você, talvez você tenha razão. Mas para que você tenha ainda razão diante do reino de Deus, você precisa liberar perdão. Que em nosso coração tenhamos humildade, não inveja, paciência e não irritabilidade. Desculpa, gente. Domínio próprio e não ira. E mais uma vez aqui eu falo novamente Colossenses capítulo 3, versículo 2. Em uma outra tradução, ele vai dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Só vamos conseguir ter a sabedoria do alto quando nossos pensamentos e o nosso coração estiverem nas coisas do alto. Aí sim nós teremos a sabedoria que não é terrena, que não supera o nosso entendimento. Então, se você quer ter sabedoria, você precisa buscar a sabedoria, você precisa colocar os teus pensamentos nas coisas do alto, é olhar e focar os seus olhos nas coisas que são eternas. Mas se você quiser ter uma sabedoria demoníaca, é só você colocar o seu entendimento, apoiar os seus olhos, seu entendimento, seu coração nas coisas terrenas. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas para que as pessoas não entendessem o evangelho. E as pessoas estão como um comichão de ouvidos. As pessoas não suportam mais a sã doutrina. As pessoas não suportam mais ouvir a palavra de Deus. Mas uma pessoa que é sábia, ela sabe entrar e sabe sair de lugares com a sua postura, com a postura pura, amável, doce, diante de muitos lugares para poder alcançar muitas pessoas, inclusive você e inclusive eu. Se nós tomarmos uma postura de ser pessoas sábias, homens e mulheres sábios diante do Senhor, com certeza, nós talvez não vamos mudar o mundo, mas talvez você mude o mundo de alguém que esteja perto de você. E uma pessoa alcançada, essa pessoa alcança outra, que alcança outra e que alcança outra. E é isso que é evangelho. É você ter sabedoria em suas palavras, e muitas das vezes você não precisa usar as palavras, mas sim a sua postura, o seu posicionamento, o seu estilo de vida vai impactar alguém. Vai falar: nossa, como aquela pessoa é sábia, mas você não abriu a boca. Mas os seus comportamentos é de uma pessoa sábia e madura. E a aplicação diária, ela vai dizer simplesmente assim, ó, das perguntas: quais têm sido as suas atitudes? Segundo, o seu estilo de vida está mais parecido com o céu ou com o terreno? O seu estilo de vida está mais parecido com o céu ou com o inferno? Terceiro, você é alguém humilde ou invejoso? Quarto, você está contribuindo para a paz ou para a confusão em seus relacionamentos? Quinto e último, você é um pacificador? Um pacificador é aquele que não causa briga, não é aquele que faz um motim, mas aquele que vem apaziguar, é aquele que vem cessar da briga, sabe? Separa a briga, conversa com cada um, porque a moeda ela tem dois lados, mas você não é aquele que taca o fogo, você é aquele que apaga o fogo. Eu espero que o Espírito Santo ele tenha falado grandemente ao seu coração, se assim o Senhor me permitir. Nós vamos já entrar praticamente já aí em julho. E eu conto aqui com a sua presença. Continue orando aí pelo meu ministério, pela minha vida. Eu careço das orações. Se assim o Senhor me permitir, nós estaremos aqui a próxima semana para a glória de Deus. E é isso. Tenha a sabedoria do céu. Escolha. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor ele coloca em nossas mãos a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele deixou para você escolher. Então seja sábio na sua escolha, não somente em escolher,
mas em viver e em proferir. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, que o Senhor te abençoe infinitamente mais em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.